Bem-vindos ao nosso documentário fascinante sobre o mabeco, ou cão selvagem africano, uma espécie incrível que enfrenta ameaças sérias de extinção. Neste vídeo, exploraremos a vida e os desafios enfrentados por esses animais magníficos, enquanto buscamos compreender a importância de sua preservação. O mabeco, Lycaon pictus, também conhecido como cão selvagem africano ou cão caçador africano, é um canídeo nativo da África que habita áreas de savana e vegetação dispersa. Essa espécie costumava ser abundante em toda a África subsaariana, com exceção de regiões de floresta tropical densa e desertos. O mabeco é um predador canídeo de porte médio, com peso variando entre aproximadamente 18 e 36 kg e comprimento total de 84,5 a 141 cm, incluindo a cauda de 31 a 42 cm, com base em alguns espécimes. Em comparação com coiotes e lobos, eles são esguios e altos, com orelhas bem grandes. Não há um dimorfismo sexual considerável, embora os machos sejam cerca de 3 a 7% maiores, com base em dimensões esqueléticas. Possuem orelhas grandes, arredondadas e cobertas de pelos, mandíbulas largas e fortes, e pernas longas e esguias. Diferentemente de outros canídeos, suas patas dianteiras não possuem o ergo, quinto dedo vestigial, tendo apenas 4 dedos. Todas as patas possuem garras e as almofadas entre o segundo e terceiro dedos são parcialmente fundidas. Seu nome científico, Lycaon pictus, significa lobo pintado, o que descreve sua pelagem característica com áreas pretas, amarelas, vermelhas, brancas e marrons, resultando em um padrão único para cada indivíduo, semelhante às zebras, por exemplo. Os cães selvagens do Nordeste da África tendem a ser predominantemente pretos com pequenas manchas brancas e amarelas, enquanto os cães da África Austral apresentam uma variedade de cores, incluindo marrom, preto e branco. É comum encontrarem-se uma mancha branca na ponta da cauda, uma cabeça com tonalidades marrom e amarela, com uma máscara preta, orelhas negras e uma linha branca na crista sagital. O pelo geralmente é curto no corpo e nos membros, e mais longo no pescoço, conferindo-lhes uma aparência felpuda. A pelagem do mabeco é significativamente diferente da encontrada em chacais e raposas, sendo composta por pelos próximos, ásperos e não densos. Sua textura é áspera e rígida, sem a presença de pelos inferiores. Com o envelhecimento, os pelos tendem a cair, especialmente na região facial, resultando em uma aparência cinza com a pele exposta. Indivíduos mais velhos podem até perder totalmente os pelos, enquanto aqueles em cativeiro podem desenvolver uma pelagem mais espessa em climas frios. A ampla variação de cores na pelagem pode servir como um meio de reconhecimento visual entre os indivíduos, especialmente em distâncias de 50 a 100 metros. Essa variação é mais evidente no tronco e nas pernas. Na região da cabeça, há relativamente pouca variação, com um focinho preto que pode variar para marrom no queixo e na testa, uma faixa preta percorrendo a testa e as orelhas, que podem ser pretas ou castanhas. Alguns animais possuem uma marca de lágrima marrom abaixo dos olhos. O padrão da pelagem é assimétrico nos lados do corpo. As fêmeas geralmente possuem entre 12 e 16 mamas e são um pouco mais leves que os machos, sendo facilmente identificadas por uma notável cavidade peniana. Os mabecos são animais gregários que vivem em matilhas compostas por até 40 indivíduos, sendo a média geralmente de 7 a 15 membros. Eles são altamente sociais, caçando em grupo presas de grande porte e cuidando dos filhotes de maneira cooperativa. No passado, foram registradas matilhas muito maiores. No século XIX, na África do Sul, foram observadas alcateias com centenas de indivíduos, e estima-se que uma alcateia chegou a ter cerca de 500 animais na década de 1920. A estrutura social do grupo é altamente definida, com um casal alfa no topo da hierarquia. O casal alfa é responsável pelo controle das hierarquias separadas de machos e fêmeas e geralmente são os únicos a se reproduzirem dentro da matilha. Em geral, as matilhas possuem uma proporção maior de machos, pois as fêmeas têm maior facilidade em migrar para outros grupos familiares, um processo distinto e incomum em relação a outros mamíferos sociais. Machos e fêmeas deixam sua matilha de origem em grupos formados por irmãos do mesmo sexo. Aos 2 anos e meio de idade, todas as fêmeas já se dispersaram do grupo natal, enquanto metade dos machos permanece e a outra metade também emigra. Esses grupos de irmãos encontram-se com membros do sexo oposto de uma alcateia diferente, formando assim uma nova alcateia. Portanto,
Os indivíduos do mesmo sexo dentro de uma alcateia são parentes entre si, e os filhotes estão relacionados a todos os adultos do grupo. No entanto, ocasionalmente, podem ser encontrados indivíduos não relacionados devido a eventos aleatórios que afetam a adesão em subgrupos de alcateias em transição, como a adoção de filhotes sem parentesco. Às vezes novas alcateias são formadas após a divisão de uma alcateia maior, onde alguns dos membros fundadores originais de ambos os sexos migram juntos em uma dispersão secundária. Os filhotes podem se juntar ao grupo de origem ou ao grupo secundário, independentemente de seus pais. Os cães selvagens africanos são considerados territoriais, embora as fronteiras entre as áreas das alcateias se sobreponham. Embora não seja comum, eles defendem agressivamente seu território contra invasores e vizinhos estranhos, às vezes resultando em confrontos fatais. Esses territórios são geralmente amplos, com uma média de 606 km². No entanto, o tamanho pode variar dependendo da disponibilidade e densidade de presas. Em savanas arborizadas como a do Kruger, pode ser de cerca de 150 km², enquanto em habitats áridos do sul da África, como o Kalahari, pode chegar a mais de 2.000 km². Durante os 3 ou 4 meses em que há filhotes na toca, o grupo se restringe a uma área de cerca de 50 a 200 km². Os cães selvagens africanos compartilham com os guepardos a peculiaridade de serem predadores diurnos entre os grandes predadores africanos. Durante o dia, eles conseguem localizar a presa com mais facilidade e mantê-la à vista durante a perseguição. Ao contrário de outros predadores, os cães não dependem da escuridão para emboscar suas presas, pois caçam por meio de perseguição. Durante o calor do dia, eles buscam sombra, em planícies abertas, podem ter dificuldade em encontrar abrigo. Para se proteger do sol e das moscas, costumam rolar na lama ou tomar banhos de terra durante períodos de seca. As alcateias de mabecos são notavelmente pacíficas, com poucos conflitos aparentes. Os conflitos entre membros do grupo são muito raros e geralmente limitados à hierarquia das fêmeas durante o período de reprodução. Às vezes, as fêmeas lutam intensamente, e a perdedora é expulsa do grupo e muitas vezes acaba morrendo. Os mabecos apresentam preocupações sociais únicas entre os predadores africanos. Quando um membro da matilha está doente ou se recuperando de ferimentos, é alimentado e protegido pelos outros membros. Eles também compartilham carcaças, mesmo com indivíduos que não participaram da caçada, e realizam cerimônias de cumprimento regurgitando comida uns para os outros. A pacificidade entre os membros da alcateia e o compartilhamento de comida são características marcantes dos cães selvagens africanos. Assim como os membros do gênero Canis, eles apresentam gestos de apaziguamento que têm origem na infância, como ganidos, abanar de cauda, encolher-se e deitar para mostrar a genitália, pescoço e barriga, semelhante aos cães domésticos. No entanto, foi demonstrado que a harmonia dentro das alcateias é alcançada por meio de gestos ritualizados para a obtenção de comida de outros membros, inibindo a agressividade em várias ocasiões. Os ancestrais dessa espécie provavelmente obtiveram vantagem sobre rivais ao comer a carne e armazená-la. Esse foi um pequeno passo em direção à habilidade de regurgitar comida ao retornar para a toca. Atualmente, os cães selvagens africanos regurgitam comida em resposta à solicitação de filhotes ou até mesmo de adultos, e apenas um leve contato entre focinhos é suficiente para desencadear essa reação. Esse hábito é tão intrínseco que um cão saciado muitas vezes oferece carne a um filhote, e os cães podem regurgitar sem nenhum estímulo aparente. Cães de ambos os sexos e de todas as idades fazem essas solicitações aos cães caçadores por meio de lambidas ou mordidas nos lábios ou nas mamas, no caso de fêmeas lactantes. No entanto, há uma exceção: filhotes que se adiantam em relação aos seus irmãos podem ser mordidos, e esse aviso serve para que se juntem ao grupo e aprendam que devem se aproximar em conjunto, evitando buscar vantagens individuais. Isso os prepara para a vida adulta, quando estarão caçando em uma alcateia. A pacificidade entre os membros da alcateia e o compartilhamento de comida são características marcantes dos cães selvagens africanos. Todo esse ritual parece ter como principal função promover a união temporária entre os membros da alcateia e estimular a atividade em conjunto. Essa união, em sua forma mais simples, envolve dois cães caminhando ou trotando enquanto se acariciam e procuram outros membros para cumprimentar. Pode ocorrer uma relação de subordinação, em que um cão coloca o peito e o pescoço abaixo do outro, e os machos podem até fazer acrobacias, como a bananeira.
para sobrepor sua urina. No entanto, não é identificada uma hierarquia clara nesses momentos. Outros cães podem se juntar a esses pares, circulando pela toca, emitindo sons agudos, ganidos, pulando, pressionando as bocas uma contra a outra e apoiando ou batendo os ombros um ao outro. Essas interações podem persistir, inclusive durante os períodos de descanso, e a hierarquia pode influenciar os contatos entre os membros. Em momentos de grande excitação, eles até mesmo podem executar cambalhotas ocasionalmente. Ações agressivas, como pequenas mordidas e patadas, também ocorrem durante essas interações. Em resposta, o outro animal pode reagir, resultando em uma briga em que ambos ficam de pé nas patas traseiras. No entanto, essas lutas são contidas e ritualizadas, limitando-se a tentativas de desequilibrar o oponente. Frequentemente, as brigas terminam com os dois cães correndo juntos, ainda interagindo pela boca. Em algumas ocasiões, os cães realizam uma aproximação semelhante à forma como eles se aproximam de hienas, abutres ou outras presas, mas esses encontros geralmente terminam de maneira pacífica. Durante essas reuniões, pode surgir uma tendência crescente de se unirem contra determinados indivíduos à medida que se animam. Essa formação de alianças rituais temporárias parece inibir a agressão direta e estimular a alcateia a se unir para uma caçada. Esse cercamento agressivo em relação a certos indivíduos é especialmente intenso contra aqueles que não são capazes de caçar, e há relatos de cães feridos sendo mortos por seus companheiros. Alguns estudos relataram que esses indivíduos podem receber tratamento agressivo semelhante ao dado a hienas. Esses raros casos de canibalismo, resultantes desses confrontos agressivos, podem servir para eliminar indivíduos que não conseguiram formar alianças e passaram a ser vistos como estranhos, de maneira semelhante ao comportamento observado em relação a hienas. É importante ressaltar que esses confrontos agressivos são eventos pouco frequentes e provavelmente têm a função de criar alianças para proteger os membros mais vulneráveis da alcateia. Todo esse cerco agressivo pode ter surgido ou ter uma função semelhante à agressão que faz os filhotes se unirem. Se o choro e o sofrimento geram atividade social e mobilizam todo o grupo, esses cercamentos em indivíduos podem servir para provocar esse mesmo efeito, estimulando a coesão e a cooperação entre os membros da alcateia. Os cães selvagens africanos são excelentes caçadores em grupo, utilizando uma combinação de trabalho em equipe e resistência física para abater presas de grande porte, mesmo sendo eles próprios de tamanho relativamente pequeno. Além disso, também são capazes de caçar pequenos animais, como lebres, roedores e outras presas menores. Devido à sua estratégia de caça baseada na corrida, os cães selvagens africanos tendem a capturar indivíduos mais lentos, como animais idosos, filhotes, feridos, grávidas ou machos debilitados, em uma frequência maior do que predadores que utilizam emboscadas. Geralmente, as caçadas ocorrem ao amanhecer e ao anoitecer, e os cães selvagens africanos localizam suas presas principalmente através da visão, embora o olfato e a audição também sejam importantes em habitats mais densos. Antes de iniciar uma caçada, ocorre uma reunião intensa dos membros da alcateia, onde eles se cumprimentam intensamente, possivelmente para garantir que todos estejam alertas e prontos para agir. Em seguida, eles começam a se movimentar em busca de presas, espalhando-se entre 10 e 100 metros de distância e com uma velocidade de cerca de 10 km por hora. Durante a perseguição, os cães selvagens africanos cercam a presa, impedindo sua fuga. Presas menores, como impalas e duikers, fogem imediatamente, enquanto presas maiores, como gnus, formam um círculo com os jovens no centro e usam seus chifres como defesa contra os cães. Animais mais perigosos, como javalis e grandes kudus, podem resistir e se defender em vez de correr, mesmo estando sós. Quando os cães encontram uma formação defensiva, atacam de várias direções e testam sua eficácia por um curto período de tempo, geralmente de 10 segundos a 5 minutos. Esses ataques têm como objetivo fazer com que um indivíduo ou um grupo se separe do resto do rebanho, deixando-os vulneráveis para serem capturados pelos cães selvagens africanos. A perseguição pode atingir velocidades de até 40 a 60 km por hora e geralmente não ultrapassa uma distância de 2 km. A duração da caçada varia de 10 a 60 minutos, embora já tenham sido observadas perseguições em velocidades de 50 km por hora por 5 ou 6 km. Parece que essa é aproximadamente a distância máxima que os cães selvagens africanos conseguem percorrer antes de desistir. Durante a captura,
Os cães selvagens africanos atacam as pernas, barriga e ânus da presa em movimento, até que ela pare. Presas menores são geralmente derrubadas e dilaceradas, enquanto durante a perseguição, os cães formam um círculo ao redor da presa para evitar sua fuga. Quando um cão consegue interceptar e agarrar a presa, outros cães ajudam a segurá-la. Uma vez encurralada, um membro distrai a presa enquanto os outros mordem e dilaceram a carne. Em alguns casos, um cão pode segurar o focinho e a cabeça da presa, enquanto os demais membros da alcateia a matam. No caso de filhotes de ungulados, um membro pode distrair a mãe enquanto o filhote é atacado. A maioria das presas é morta em um período de 2 a 5 minutos, embora grandes animais, como gnus adultos, possam levar até meia hora para serem abatidos. Estima-se que o sucesso nas caçadas varia entre 70% e 90%, o que é considerado alto em comparação com outros predadores. Isso se deve, provavelmente, à natureza extremamente custosa das caçadas, que acarretaria em grandes prejuízos em caso de fracasso. Além disso, outros membros da alcateia podem aproveitar oportunidades para capturar presas durante a caçada, e abates múltiplos não são incomuns. As carcaças são consumidas rapidamente, em um período que varia de 5 a 30 minutos. Animais menores são comidos por inteiro, enquanto os grandes antílopes têm suas vísceras e carne retiradas, deixando, às vezes, a pele, a cabeça e o esqueleto. A dieta e o método de caça dos cães selvagens africanos estão relacionados ao ambiente em que vivem. Quando as presas estão em um local protegido, os cães se aproximam silenciosamente e atacam em alta velocidade. Durante a época de seca, os cães podem esperar que uma vítima se aproxime de uma fonte de água, embora não seja um hábito característico. As alcateias desenvolvem preferência por uma espécie específica de presa e aprendem a melhor forma de matá-la por meio da experiência. Presas pequenas, como ratos, lebres, pássaros e outros, geralmente são caçadas individualmente e localizadas no mato alto principalmente pela audição, mais do que pelo olfato. Em algumas ocasiões, os cães batem com a pata nos ratos antes de mordê-los, mas ratos do tipo trionomes e porcos-espinhos exigem uma mordida precisa e rápida para evitar ferimentos. A dieta dos cães selvagens africanos é bastante variada, incluindo desde pequenos animais como lebres e raposas orelhas de morcego até búfalos jovens e elantes. No entanto, eles têm preferência por presas que variam entre 10 e 120 kg. Estudos apontam que as presas mais preferidas em toda a África são a gazela de Thomson, grande cudo, impala e bauala. No entanto, as presas favoritas das alcateias variam consideravelmente de acordo com a localização geográfica. Por exemplo, no Parque Nacional Kruger, as impalas são as presas preferidas, enquanto no Vale Kafue, na Zâmbia, optam por duikers e cubs. No Serengeti, os cães caçam principalmente gnus e gazelas de Thomson, mas alguns grupos se especializaram em zebras. Os cães selvagens africanos são os carnívoros que consomem a maior quantidade de carne em relação ao seu peso, chegando a consumir em média 3,04 kg. Um indivíduo faminto pode ingerir de 8 a 9 kg de carne, cerca de 1/3 de seu peso corporal. Animais juvenis e subadultos são frequentemente caçados, principalmente em relação aos grandes antílopes. Alcateias maiores de cães selvagens conseguem enfrentar animais grandes, enquanto alcateias menores têm mais dificuldade. Os cães selvagens africanos também caçam animais menores do que as hienas malhadas que vivem na mesma área. É importante ressaltar que os cães selvagens africanos só se alimentam das presas que eles próprios matam e raramente tocam em carcaças. Esses animais não têm o hábito de caçar gado, embora isso ocorra em algumas áreas. Sua reputação como matadores vorazes de gado é injustificada. Pastores das regiões do Parque Nacional Masai Mara, como os Masai e Samburu, relatam que os cães selvagens africanos raramente causam problemas. Em um estudo no Zimbábue, apenas metade das mortes associadas a eles foram realmente causadas pelos cães. Os cães selvagens africanos são exclusivamente carnívoros e mesmo em períodos de escassez não se alimentam de insetos. Após uma caçada, o grupo caçador retorna à base da matilha e regurgita porções de comida para alimentar os filhotes e os membros adultos que ficaram para cuidar das crias. A densidade populacional dos cães selvagens africanos é fortemente influenciada pela presença de grandes predadores, como leões e hienas. Eles tendem a ocupar áreas com menor presença desses animais.
Leões representam grande parte das mortes naturais dos cães selvagens, que se afastam ao perceber a presença deles. Hienas também matam indivíduos de todas as idades, e leopardos foram relatados matando filhotes. A competição por presas mortas também é um fator importante, especialmente com as hienas. Em áreas como o Serengeti, as hienas competem com os cães em caçadas e frequentemente roubam a comida, enquanto em populações maiores e estáveis, como em Selous e Kruger, as hienas não roubam a caça com tanta frequência, e o número de cães selvagens supera o de invasores, garantindo uma maior proteção. A predação direta também é uma causa significativa de morte para os cães selvagens africanos, especialmente por leões, embora outros carnívoros também possam causar esse tipo de morte. Estudos indicam que 32% das mortes naturais e 10% do total foram causadas por leões. A reprodução nas matilhas de cães selvagens africanos é geralmente limitada ao par dominante, mas em anos favoráveis ou em matilhas grandes, uma ou duas fêmeas subordinadas também podem se reproduzir. Quando isso ocorre, a fêmea dominante tenta intimidar a fêmea subordinada, resultando em uma competição na qual a dominante pode roubar os filhotes e até mesmo matá-los. Essas tentativas de controlar o acesso aos filhotes da fêmea subordinada podem acabar prejudicando a alimentação da ninhada, tanto por parte dos outros adultos quanto pela própria mãe. Os outros membros do grupo compartilham a responsabilidade de cuidar dos filhotes jovens. O par alfa, formado pelo macho e pela fêmea dominantes, é monogâmico e permanece junto para sempre. Eles podem se reproduzir durante todo o ano, mas a principal época de reprodução geralmente ocorre de janeiro a maio. No entanto, a época de reprodução pode variar em diferentes regiões. Por exemplo, na África do Sul, ocorre de abril a junho, no Serengeti de março a abril e na Zâmbia de maio a julho. O período de gestação dura em média 10 semanas. Cada ninhada pode ter entre 2 a 20 filhotes, que nascem em tocas forradas de ervas. O intervalo entre as ninhadas varia de 11 a 14 meses, mas pode ser encurtado para 6 meses caso a ninhada anterior não sobreviva. As tocas usadas para o nascimento dos filhotes geralmente são reaproveitadas de outros animais, como o porco formigueiro. Durante o período em que os filhotes estão na toca, o grupo permanece concentrado em um local preferencialmente com presas abundantes e longe de inundações e predadores, para garantir as melhores condições para os primeiros meses dos filhotes. Os filhotes nascem com cerca de 300 gramas e abrem os olhos após 13 dias. Eles permanecem na toca, sendo amamentados pela mãe durante 3 a 4 semanas, e começam a se aventurar fora da toca nesse período. No final dessa fase, os filhotes começam a ser alimentados pelos adultos com comida regurgitada, e o desmame pode ocorrer por volta das 5 semanas de idade. A mãe permanece junto à toca na maior parte do tempo, acompanhada de outros membros do grupo que ajudam na proteção e cuidado dos filhotes. Quando os filhotes são jovens, todos os membros do grupo, especialmente as fêmeas, apresentam comportamento maternal. Eles levam os filhotes de volta para a toca ao cair da noite. Quando os filhotes saem da toca pela primeira vez, ocorre um frenesi de cuidados, com os membros do grupo virando-os de costas, lambendo suas barrigas e os machos carregando os filhotes mais jovens. No entanto, as fêmeas podem perder o interesse nos filhotes quando eles têm cerca de 4 ou 5 meses de idade. Em algumas situações, machos assumiram o cuidado de filhotes órfãos depois que a mãe e única fêmea morreu. Por volta das 7 semanas de idade, os filhotes começam a se desenvolver como adultos, com alterações corporais, como alongamento das pernas, focinho e orelhas, e mudança na pelagem para um padrão tricolor. Nessa fase, eles podem seguir a matilha por até 2 km da toca. Por volta dos 2 meses de idade, os filhotes começam a correr para encontrar os caçadores que retornam e gradualmente se aproximam de carcaças próximas, aprendendo a se alimentar diretamente delas. Aos 8 a 10 semanas, a matilha abandona a toca, geralmente mudando de uma toca para outra nos dias anteriores à partida. Quando os filhotes completam 1 ano de idade, perdem o privilégio exclusivo de acesso à caça. Os adultos cedem espaço, e se não o fizerem, as crias reagem agressivamente. A maturidade sexual é alcançada por volta de 1 ano e meio de idade, embora a primeira ninhada geralmente ocorra mais tarde. As fêmeas deixam o grupo original em torno de 2 anos e meio de idade.
A expectativa de vida média dos cães selvagens africanos é de cerca de 10 anos, embora haja relatos de indivíduos que viveram até 17 anos em cativeiro. O mabeco está atualmente classificado como uma espécie em perigo de extinção de acordo com a lista da IUCN. Ao longo dos anos, sua população tem diminuído de forma contínua. Anteriormente, essa espécie era comum em toda a África subsaariana, incluindo desertos e montanhas, com exceção de florestas baixas e desertos extremamente secos. Acredita-se que fossem mais abundantes em áreas abertas, mas pesquisas recentes indicam que suas maiores densidades são encontradas em formações arbustivas e florestas. Atualmente, os mabecos sobrevivem apenas em populações isoladas, principalmente no sul da África, como na Namíbia, Zimbábue, Zâmbia, Botswana, bem como no sudeste, especialmente na Tanzânia e no norte de Moçambique. As principais ameaças que a espécie enfrenta estão relacionadas às atividades humanas. A fragmentação do habitat, associada ao seu comportamento de movimentação abrangente, coloca-os em contato com animais domésticos, seres humanos e gado. Isso os expõe a doenças, causa conflitos com pastores e resulta em mortes por armadilhas e acidentes em estradas. Medir a população desses animais é desafiador, pois eles têm um amplo alcance de movimento e podem sofrer flutuações populacionais significativas. Ao longo do último século, a população de mabecos tem experimentado um declínio acentuado, que se intensificou na década de 70. Eles são raramente avistados, mesmo em áreas bem protegidas e com presas abundantes, o que os torna altamente vulneráveis à fragmentação do habitat. Essa vulnerabilidade também os torna suscetíveis a epidemias e surtos. A presença humana resultou na destruição do seu habitat devido à agricultura e criação de gado, deixando-os isolados em áreas com pouca presença humana. Além disso, eles foram perseguidos devido a uma crença infundada de que são grandes predadores de gado, e suas presas também foram caçadas. Como os mabecos vivem em baixas densidades populacionais, mesmo uma grande área não seria capaz de sustentar uma população numerosa. Atropelamentos também representam uma importante causa do declínio da espécie.